Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e vamos continuar a nossa série tutorial de imposto de renda, hoje com o 6º vídeo com o caso particular dos juros sobre capital próprio declarados e não pagos. Esse é um ponto que, eu acho que é o mais difícil das pessoas entenderem, que ele requer uma certa base ali contábil, senão ele é anti-intuitivo mesmo, ele não é intuitivo para quem não é acostumado a olhar resultado de empresa ou tem algum conceito contábil. Então fica um pouco difícil para uma pessoa normal entender. Agora, não tem nada demais, vou tentar explicar aqui bem detalhadinho para vocês, não se preocupem. E caso você nem queira se esforçar para entender, é só copiar do jeito que está no informe, vou mostrar lá para vocês. Então, vale a pena você correr atrás dos informes de rendimento, porque vai facilitar muito a sua vida, principalmente caso você tenha dificuldades para entender o que eu vou falar hoje. Outro ponto aqui, eu estou regravando essa série, ano passado fiz a mesma série Imposto de Renda, e eu estou regravando esse ano, melhorando os vídeos. Então o que eu faço? Eu vejo o vídeo, eu vejo o que eu falei, aí eu olho as dúvidas do pessoal, vejo dúvidas que são levantadas em outros canais, e aí eu tento regravar o vídeo para cobrir 100% das dúvidas. Esse vídeo aqui, eu olhei todas as dúvidas que me mandaram e todas estão explicadas no vídeo. Então eu vou gravar um vídeo igual o do ano passado, porque tá tudo lá, pessoal. Então quem tiver alguma dificuldade, assiste de novo, tenta se esforçar mais, tentem se concentrar mais, porque tá tudo explicadinho no vídeo. Não adianta vocês falam, não, eu entendi, muito legal, mas e no meu caso que é assim, assim, assado? Todos os casos são iguais do jeito que eu vou colocar, tá? Então, eu sei que é difícil, é provavelmente a parte mais complicada de entender, mais não intuitiva ou contra-intuitiva, mas, enfim, é assim, não fui eu que inventei isso aqui, quando eu cheguei já estava assim, e eu vou explicar do jeito mais simples possível. E se no final você não entender, só copia do informe que tá tudo certo, ok? Então vamos lá. No vídeo passado, a gente viu esse informe aqui de rendimentos da Itaúsa. Declaramos lá os juros sobre capital próprio creditados e pagos, esse valor aqui, está lá a nossa declaração, mas tinha esse aqui, creditados e não pagos. O que é isso? Os juros sobre capital próprio, eles diferem dos dividendos no sentido que o juro sobre capital próprio, ele abre um crédito fiscal para a empresa, ou seja, ela abate no cálculo do imposto de renda dela. Então, quando uma empresa ela anuncia que vai pagar juros sobre capital próprio, ela cria esse crédito tributário. É no anúncio, não é no pagamento. Então, o que ocorre? Quando a empresa, às vezes, ela anuncia um juro, ela acredita, o termo correto que é acredita, mas ela não te pagou ainda, ela vai te pagar só numa data posterior. Quando isso vira o ano, você fica numa situação no teu imposto de renda que a empresa ela já anunciou, ela já abriu o crédito fiscal, mas o dinheiro não entrou na sua conta. Por isso que esse item aqui ele é lançado como se fosse um regime de competência e não de caixa. É daqui que vem as maiores dificuldades para vocês entenderem. Nós estamos acostumados com um regime de caixa. Alguém te pagou, te deu o dinheiro entrou na sua conta. É isso que uma pessoa comum está acostumada. Mas aqui é um regime contábil de competência. A empresa declarou que pagou, você recebeu, mas não entrou ainda. Ele vai entrar na sua conta só no exercício posterior. Então é por isso que a gente tem que fazer esses ajustes. Porque esse valor ele não entrou na sua conta. Então ia ficar um buraco no seu balanço patrimonial, é a aba de bens e direitos. Olha, a empresa falou que pagou, mas não entrou nada na sua conta. É por isso que a gente tem que fazer esse ajuste. Então o que você vai fazer? Falando rapidamente, você vai somar na sua declaração tanto os valores pagos quanto os não pagos e declarar o total, tá? Então, preste atenção no que eu estou falando. Você vai declarar lá nos rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, item 10, o juros sobre capital próprio, tanto os pagos quanto os não pagos. Mas então eu tenho que declarar aquilo que eu não recebi? Na verdade, você recebeu. O dinheiro só não entrou na sua conta, mas você contabilmente recebeu. E aí, porque o dinheiro não entrou na sua conta, você vai ter que fazer um lançamento lá em bens e direitos sobre o juro que você tem para receber. Então,
vamos por partes. Enfim, deixa eu pegar um informe que tem as duas coisas. Então, esse aqui é da Unidas, né, Locamérica. Mesma coisa que o outro da Itaúsa. Esses foram os juros sobre capital próprio que, de fato, né, foram creditados na sua conta, lá, R$ 169, legal. E teve ainda R$ 500 que a empresa declarou o pagamento, lá, abriu lá a isenção tributária dela, mas não entrou na sua conta ainda. Ela pode te pagar até o final do exercício fiscal seguinte dela, ou seja, até o final do ano seguinte. Então, ela tem esse benefício. E aí, o que aconteceu? Terminou o ano de 2020, você virou o ano com esse valor a receber. Então, você vai declarar ele como pago, já que você recebeu, e vai abrir lá em Bens e Direitos um item, né, juros ainda não pagos, naquele valor, é só esse valor aqui que não foi pago. Em tributação exclusiva, você vai declarar o total, tá? O total, ok? Então, vou abrir aqui, vamos fazer essa declaração aqui no nosso impostinho de renda. Lembra aqui das fichas? Então, o equivalente à nossa DRE, por isso que eu estou falando que é equivalente à DRE, né, que é regime de competência. Eu vou vir aqui em rendimentos sujeitos a tributação exclusiva e definitiva. Vou abrir um novo item, está aqui atrás de mim, tá? Por favor, aqui atrás. Novo. Tipo de rendimento, juros sobre capital próprio. É a mesma coisa, né? Todos, titular. CNPJ da fonte pagadora é esse aqui. Nome da fonte ele já puxou, porque está salvo lá na base de dados dele. E o valor, preste atenção aqui, presta atenção. Eu vou declarar não o valor pago, não o valor não pago, mas sim a soma dos dois, tá? 676 e 87 aqui. É isso que você tem que fazer, parte 1, né? Então, você vai declarar todos, tanto os pagos quanto os não pagos, né? Já que você recebeu de uma forma contábil, né? Mas ainda não entrou no seu caixa. Então, tá aqui, feito a parte 1. A parte 2 é, como não entrou na sua conta o dinheiro, você tem que vir aqui e abrir um crédito, porque, né, contabilidade, lembra? Se você declarou um ganho e não entrou na sua conta, tá furado. Não entrou dinheiro porque, enfim, por uma questão contábil, logo você tem que abrir um crédito a receber. Então, você vai em novo, de novo, em bens e direitos. Novamente, não tem um item específico para isso aqui, então você vai vir em outros. Né? A desvantagem do outros é que você tem que escrever tudo aqui, né? Então, você vai declarar do jeito que está aqui no informe. Note que o próprio informe ele já te diz isso. Ó. Aqui é o que a gente já fez. É o próximo item, declaração de bens. Descrição. Juros sobre o capital creditados e não pagos. Você copia isso aqui. Aí é bom botar a identificação da empresa, né? Juros sobre capital creditados e não pagos. A gente volta lá, copia. Companhia de Locação das Américas. CNPJ, número. Essa é a desvantagem de ter que lançar em outros, né? Você tem que preencher tudo livremente aqui na descrição. E aí você vai colocar, né, exatamente o valor que falta receber. Então agora, presta atenção de novo, eu não vou declarar isso aqui, eu vou declarar isso aqui. Enfim, é do jeitinho que está no informe, né? Você vem, copia e declara apenas o que você tem a receber e dá um OK. Então é isso que tem que ser feito com o JCP declarados e não pagos, quando você tem eles no meio, né? Note que você soma, tanto faz você ter recebidos ou não, você tem que somar tudo. Então, recapitulando, né? Em rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, você vai lançar o total dos valores, a soma tanto de pago quanto de não pago, em bens e direitos, né? Em outros, apenas o não pago, tá? Isso, tanto se você tiver ou só pagos ou só não pagos, tá? Você vai declarar o total sempre. Então aqui, eu voltando aos nossos exemplos. Nesse aqui da Itaúsa, eu só recebi pago. Então eu vou declarar o total, no caso é o total apenas de pago. No da Locamérica, que a gente viu, teve tanto pagos quanto não pagos.
eu declaro o total dos dois. Tem mais um aqui da Metal Leve, né, não teve pagos nem não pagos. Então lá em bens e direitos, claro, né, não vou declarar nada. Mas eu tinha aqui esse, depois eu vou falar. Eu tenho crédito passado, tenho que deixar lá em bens e direitos. E aqui o último exemplo, na verdade era esse que eu tinha que ter falado primeiro. Se eu não tiver nada pago e apenas não pagos, vou declarar o total, que é basicamente os não pagos. E a mesma coisa lá em bens e direitos. Então é simples, na verdade, né? Note que embaixo aqui no rodapé do informe, o Itaú ele te fala exatamente como você tem que declarar e é exatamente o que eu falei, né? Número 1 aqui. O valor líquido total dos rendimentos creditados e não pagos deverá ser lançado na declaração de bens como créditos a receber de pessoa jurídica. Ou seja, ele está falando desse item aqui, né? O valor não pago tem que ser lançado em bens e direitos. Foi lá o que a gente fez. E número 2, o total dos rendimentos creditados deverá ser lançado pela pessoa física no rendimento sujeitos à tributação exclusiva. O total, onde está total? Aqui, ó, total dos rendimentos creditados, ok? Então, assim, desculpa parecer meio repetitivo, mas é porque o pessoal pergunta. Se vocês olharem o vídeo do ano passado, cara, vai ter várias e várias perguntas que são variações do mesmo tempo. Do mesmo tema, né? Mas eu não foi nada pago. O que eu faço? Declaro. Mas não vai estar em duplicidade? Então, atenção a esse ponto, pessoal. Não é duplicidade. São duas coisas bem distintas. Isso aqui é o que você recebeu. Nos rendimentos, seria sua DRE. É teu aumento patrimonial. E o da declaração de bens é um ajuste que você tem que pôr porque a grana não caiu na sua conta. É o equivalente a um contas a receber de uma empresa. E agora eu vou dar um exemplo de como seria, né, algo, né, comparativamente numa empresa para ver se facilita vocês entenderem. Então, para quem já está acostumado a analisar a empresa ou tem um pouquinho de contabilidade, sabe como é que funciona vendas a prazo, né? Claro, vou dar um exemplo bem simplificado aqui para não complicar demais. Então vamos usar como exemplo que eu tenho uma empresa qualquer que ela vendeu, eu falei de calçados ano passado, né? Pode ser calçados. Vou botar aqui R$1 bilhão em calçados a prazo, tá? Em dezembro de 2020. Então foi isso que a nossa empresinha fez, tá? Vou dar esse exemplo para vocês entenderem como é que funciona essa venda sem receber, né? Então, o que aconteceu na empresa em cada demonstrativo financeiro? Na DRE, na demonstração de resultado do exercício, né, foi reconhecido, vamos colocar aqui, 500 milhões de lucro, porque tem uma margem de 50% desse 1 bilhão de vendas em lucro, né, ou de lucro. Então, as vendas a prazo, elas são reconhecidas no momento que você fecha a venda, independente de você receber do teu fornecedor ou não. No nosso caso, que eu estou usando para comparar, o juros sobre o capital próprio, ele é reconhecido no momento que a empresa cria os créditos, que ela anuncia, independente de ela ter pago ou não. Então, vamos traçando o paralelo. Na DFC, no demonstrativo de fluxo de caixa, né? Enfim, eu escrevi não entrou R$1, né? Mas assim, não houve reconhecimento, não houve entrada de caixa. Certo? Por quê? Porque foi uma venda a prazo. Eu vendi em dezembro para receber, sei lá, em janeiro. Então, em dezembro, não entrou nenhum R$1 no meu caixa. Eu vendi a prazo. Certo? É a mesma coisa aqui no JCP. A empresa anunciou, declarou, mas não entrou nada na minha conta. Tá? Mesma coisa. E no balanço patrimonial, vou botar BP aqui, né? Foi reconhecido. Ou foi lançado, enfim, tanto faz o termo. Lançado 500 milhões em contas a receber. Ou seja, né, aqueles 500 milhões que eu tive de lucro, mas que não entrou no meu caixa, eu preciso vir aqui e lançar como contas a receber, né, porque senão meu balanço patrimonial ele destoa do resultado, né, porque pela DRE entrou 500 milhões na minha empresa, mas como não está no caixa, cadê esses 500 milhões? Está lá, contas a receber, ok?
Então, esse foi o nosso exemplo aí de venda a prazo. Então, o que acontece em janeiro de 2021? Vamos supor que era o prazo de pagamento, era um mês, né? Então, em janeiro de 2021, a minha empresa vai receber esses valores, né? O que aconteceu na DRE? Não há nenhum lançamento em janeiro, certo? Nenhum lançamento novo. Porque o lucro já foi reconhecido. Então, o lucro da venda a prazo, ele é contabilizado no momento da venda. Em janeiro eu vou receber, mas aquele lucro já foi reconhecido lá atrás. Eu não reconheço mais nada da DRE. No caso dos JCPs, é a mesma coisa. Ele foi reconhecido lá naquele resultado anterior. Agora não tem o que lançar mais, não tem lançamento novo. Na DFC, finalmente, vai ser, né, entrada de 500 milhões no caixa. Ou seja, eu recebi do meu cliente, entrou o dinheiro no caixa. Ótimo. Né? No caso JCP, no exercício seguinte, você recebeu de fato o provento, entrou no seu caixa. E no balanço patrimonial, né, aquelas contas a receber, né, elas saem do balanço, porque aquele valor ele saiu do contas a receber para o caixa da empresa. Então, né, a entrada, vou botar simplificar, contas a receber, é zerada, certo? Simplificando, é uma linguagem bem simples aqui para a gente entender. Por quê? Eu já não tenho mais aquele valor a receber, aquele valor que eu tinha a receber foi parar no caixa, zerou. Então, né, quem nunca viu, né, um reconhecimento de vendas a prazo, mas claro, não tem nenhum rigor que cabe mais para a gente entender. É assim que funciona. Você vende a prazo, reconhece o lucro quando você vendeu, mas não entrou nada no caixa. Logo, você tem que lançar um contas a receber para equilibrar. Quando você finalmente recebe, você não lança lucro novo, o dinheiro entra no seu caixa e aquelas contas a receber zero. Ela muda do balanço patrimonial de uma conta para outra. Como mudou apenas de uma conta para outra, não há dinheiro novo, não passa nada pela DRE. Então é assim que funciona na empresa. Agora eu vou corrigir aqui e vou botar a nossa situação. Eu já fui fazendo paralelamente, né? Então, no lugar de empresa, deixa eu botar aqui, né, Então, vou assim, você, não no caso, você, eu, você, tanto faz. No lugar de empresa. Ah, não, desculpa, aqui eu tenho que botar a empresa, foi mal. A empresa. Vou trocar. Não, deixa eu pôr minúsculo. O vendeu por anunciou. E vou marcar aqui de uma cor diferente. Só para mostrar o que eu estou mudando. Estou fazendo o mesmo exemplo do ano passado. Porque ficou bem feito, assistir de novo e é justamente isso. Anunciou. Aqui eu vou botar 500 milhões, porque para não dar distorção, já que ali a gente estava falando de receita, lucro, e aqui é o mesmo valor, né? Anunciou 500 milhões em JCPs em dezembro de 2020. Então, ok? Até agora é exatamente tudo igual. O que você vai fazer na sua declaração? Na DRE, ao invés de DRE, a gente vai pôr lá. Eu vou botar só as iniciais, tá? Rendimentos sujeitos a tributação exclusiva. Tá? Senão eu escreveria, ficará muito grande. O que você vai lançar lá? Né? 500 milhões de proventos, né? Em vez de lucro, põe em proventos. O JCP, vamos ser mais diretos, JCP. Certo? Então, quando a empresa anuncia, você lança lá em rendimento sujeito a tributação exclusiva definitiva, item 10, recebi 500 milhões. Mas não entrou na sua conta, lembra? Então, aqui a DFC não tem que se falar em DFC na sua declaração de imposto de renda. Ainda bem, tá? Senão a sua declaração de imposto de renda seria bem mais complicada. Então, não precisa. E no balanço patrimonial, que seria bens e direitos, e você lança 500 milhões em créditos a receber e tal.
simplificar aqui também, tá? Ou JCP declarados e não pagos. Isso aqui tanto faz o termo que você usa. Ok? Então, isso aqui foi exatamente o que a gente fez. Exatamente o que nós viemos aqui. Lançamos aqui, ó, da Locamérica, né, R$ 676 total, né? O que eu recebi e o que eu não recebi, tanto tudo junto. Em bens e direitos, eu tenho que lançar, né, o que eu não recebi. Né? Exatamente da forma como que está aqui. Na verdade, vamos fazer o lançamento do outro demonstrativo aqui para ficar igualzinho. Esse não é esse aqui, que só tem não pagos, né? Ah, e se só tiver não pagos? Então vamos fazer aqui o da CSU, da Card Systems, só para demonstrar exatamente esse mesmo exemplo. Eu vou vir aqui em rendimentos sujeitos à tributação exclusiva e definitiva. Vou lançar um item novo, que é o 10, juros sobre capital próprio, para o meu titular, CNPJ aqui, ele já sabe que é da Card, valor... Opa, não esse valor total, lembra? Total, aqui, né? Esse total, 748. Vem lá, lança 748. R$700,48, beleza. Em bens e direitos, eu vou ter que vir, criar um novo, código 99, né? Não tem. Né? Discriminação, aquilo lá que a gente já falou. Aqui, tá? Só você pode copiar essa descrição, ou pode ser do jeito que está aqui também, tanto faz, ó. Igual tá. O total dos rendimentos deverá ser lançado, deverá ser lançado como créditos a receber de pessoa jurídica. Pode ser também, do jeito que você achar melhor. Né? Créditos a receber da pessoa jurídica, aí o nome da empresa, CSU Card Systems, CNPJ, número. Tal. E você vai botar os 748 aqui. Ok? Simples, pessoal. Então, é só isso, tá? Por que, né, de declarar os não pagos? Né, já expliquei nesse nosso exemplinho aqui. Né? Você declara porque, teoricamente, né, no regime de competência, você recebeu, só não entrou na sua conta. E por que não entrou na sua conta, você tem que complementar lá em bens e direitos, que é o que a gente acabou de fazer aqui. Se você não acredita em mim, é só copiar o que está aqui no informe. De novo, está exatamente isso. O valor total e não pagos deverá ser em bens e direitos, como créditos a receber de pessoa jurídica. O total dos rendimentos creditados, aqui é tanto, né? Lembra que aqui ele falou o total dos creditados e não pagos. Então, é claramente esse total aqui. Esse total aqui. E embaixo ele fala o total dos rendimentos creditados. Aí conta tanto pagos quanto não pagos. Tá? E aí soma lá. Então, qualquer que seja a combinação sua aqui, teve pago e não pago, teve só não pago, ou não teve, né? Se não teve nenhum dos dois, você não precisa declarar. Mas se teve qualquer combinação, você sempre vai pôr a soma. Né? Soma de todos. O total aqui de baixo. Isso. Total de rendimentos creditados. Esse total, né? Rendimentos creditados. Tá? Pergunta o que acontece depois, né? Ou seja, é uma pergunta muito comum. Aqui eu fiz a primeira parte com vocês, né? Mas no ano seguinte, isso aqui eu estou falando, ao invés de janeiro de 2021, vai ser na declaração de 2021. Então, o que vai acontecer no ano seguinte? Que é uma outra dúvida do pessoal. E aí, ano seguinte, o que eu faço? Eu vou ter que pôr de novo? Não tem nada de novo aqui. Vocês viram, é lógico, né? Na DRE, que seria a nossa aba de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva / definitiva, não vai lançar de novo. Não há nenhum lançamento novo. Então, na declaração de 2021, vamos supor que essa é a de 2021, você não vai abrir um item novo isso aqui, porque você já declarou na passada, na anterior. Então, não tem que se declarar de novo. Assim como no exemplo aqui, a nossa empresa também não vai
apurar nenhum lucro. O lucro já foi reconhecido, seu JCP já foi reconhecido. Na DFC não existe, né, para declaração de imposto de renda. E no balanço patrimonial, mais conhecido no nosso caso como bens e direitos, contas a receber é zerado. Então, você vai zerar esse lançamento, que vamos em bens e direitos. Vamos supor que essa é a declaração 2021. Esse item ele vai ficar da seguinte forma. Ele vai estar com os 748 aqui, né? Porque aqui vai ser 2020. E 2021 vai ser zero. E é isso, zero. Ah, eu deleto o item? Não, você só deleta um item depois que passa uma declaração com ele zerado. Enquanto você tiver uma situação dessa, né, que você tem zero aqui, mas na anterior tinha valor, fica aqui bonitinho, tá? Então, no ano seguinte, você vai zerar. Quando você importar a declaração do ano seguinte, provavelmente ele já nem importa esse item aqui, porque ele já estava zerado no ano anterior. Mas nessa você tem que declarar, tá? Deixa eu só voltar aqui para ficar bonitinho. Porque eu tenho um exemplo aqui, ó, é aquele que a gente abriu no meio do caminho, é o terceiro PDF aqui, da Mali Metal Leve. O que aconteceu com a Mali Metal Leve? Não pagou nada esse ano, nem creditado e pago, nem creditado e não pago, ó, zero, zero. Então o total dos creditados foi zero. Logo, lá na minha aqui, ó, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, eu não lanço, é zero, não faz sentido nenhum eu lançar aqui. Contudo, porém, no ano passado, em 2019, eu tinha JCP creditado e não pago. Tinha um valor de 15,40. E esse ano é zero, claro, né? Aqui foi zero. Logo, lá em bens e direitos, vai ter um item desse aqui, porque eu tinha créditos a receber lá no passado, né, que foram recebidos no ano e zeraram. Você precisa manter esse item, porque ele mostra no teu balanço patrimonial essa variação, né? Esse dinheiro que saiu de contas a receber para sua conta corrente. Então, aqui é a mesma coisa, né? Créditos, como é que a gente colocou? A receber de pessoa jurídica, Mali, metal leve, não vou copiar direitinho, tá? Metal leve. Opa, tá difícil hoje. CNPJ. Vai, vamos pôr CNPJ já que eu tô fazendo isso. Faltou um SA lá, dane-se. Aqui vai ter o valor que eu tinha ano passado, que era 15,40. Embaixo zero. Então esse lançamento você mantém quando você não recebeu nada no ano, tá? Quando você importar a sua declaração, ele já vai vir, tá? Então é meio óbvio isso aqui, porque ele já vai vir. Como não tem nenhum número novo 2020, você só mantém. Mas foi uma dúvida que apareceu nas perguntas, por isso que eu estou frisando aqui. E aí sim, no próximo ano, se não tiver, né, créditos a receber, aí sim não aparece mais aqui em bens e direitos, tá? Mas o mais comum que vai acontecer com vocês é uma situação tipo essa aqui, tá? Que é a da CARD. Olha só, em 2019 eu tinha R$500 a receber, que eram os juros sobre capital próprio em trânsito lá na época. Esses creditados e não pagos podem ser chamados de em trânsito também, né? JCP em trânsito. Eu tinha 500 em trânsito, que não tinha sido pago. Mas em 2020 eu tenho 700, que são novos JCP, tá? Não é 500 mais alguma coisa. 500 era do ano passado, paguei e ficaria zero. Mas como ela declarou mais esse ano, então tem os novos. Então o mais comum que vai acontecer, é mais raro esse caso tipo da Mali, que a empresa deixou de pagar. Esse ano muita empresa deixou de pagar por causa da crise. Mas o comum é que você vai ter um item lá em bens e direitos que você só vai atualizando os valores. Era 501, depois foi para 700. Não vou lançar lá de novo esse, né? Porque, na verdade, ele está lançado, né? Eu só preciso atualizar aqui o valor do ano anterior, que era 500 e quanto? 501,84. Certo, pessoal? Então, acho que ficou bem explicado, né? Eu exauri todas as possibilidades nesse ano, né? Dei todos os exemplos. Quando você tem só pagos, quando você tem só não pagos, quando você tem os dois e quando você não tem nenhum, o que tem que fazer. Eu expliquei o que acontece no ano seguinte, que é a angústia de todo mundo, mas vai ficar duplicado? Não vai ficar duplicado, porque aquilo que você declarou lá atrás você não declara de novo.
E isso aqui não é duplicado, tá, pessoal? Ter 700 aqui e 700 aqui, né? Não é duplicação, né? Você tem que pensar nesse exemplo que eu dei. Um é o valor que você recebeu, ganhou, e aqui é o ajuste, aqui é o ajuste porque não entrou na sua conta. Então, não existe duplicação. Por favor, não comentem no vídeo. Ah, mas não vai ficar duplicado? Não, não vai ficar duplicado. Eu expliquei vocês por quê. E assim, eu não sei explicar mais detalhado que isso. Então, desculpa se você não entendeu. Ou você assiste de novo, tenta ver com calma. Tenta estudar os princípios básicos de contabilidade, de lançamentos. Ou enfim, não sei, eu não consigo te ajudar mais. Mas se você não entendeu, eu acho que eu estou errado, não interessa. O que você vai fazer? Você vai pegar o informe e vai copiar do jeito que está aqui, gente. Está aqui. Então não tem como fazer errado. Se você pegar o informe bonitinho, é simplesmente copiar esse valor aqui, lá em rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, isso aqui em bens e direitos, pronto, acabou. Está inclusive explicado exatamente do jeito que eu falei nos itens 1 e 2 do informe. No informe do Bradesco, a mesma coisa. O layout é um pouco diferente, mas tem lá igual. Então, não tem desculpa para não declarar certo. Copie apenas do informe, siga as instruções do informe. Se você quiser entender, eu expliquei aqui o porquê de ser assim. E assim, se você tiver alguma dúvida, cara, tá explicado aqui, né? Então tenta entender de novo. É por isso que, só para terminar agora, eu vou fazer o gancho com o vídeo passado, porque é tão importante você ter um informe, porque nele você vai ter essa noção dos creditados e não pagos, tá? Sem o informe de rendimentos, o que você teria que fazer? Então, no final do vídeo passado, eu falei, no vídeo seguinte eu vou falar para vocês como você declara sem informe. E o que você tem que fazer? Como você não sabe se tem creditados e não pagos, se você puxar o extrato da sua corretora, vai vir só esse valor aqui. Só esse recebido em setembro. Esse valor não entrou na sua conta. Você não tem como saber pelo extrato da corretora, pelo SEI, por qualquer outro item. Então você vai ter que pegar empresa por empresa que você tem, olhar se ela divulgou JCP e não pagou. Tá? E aí você vai pegar o valor, calcular pelo número de ações que você tem, você vai somar ao que entrou na sua corretora de fato, né, como total, e vai lançar aquele valor em bens e direitos. Por isso que é 1000 vezes mais fácil declarar com informe. Você só chega aqui, abre, copia e cola lá. A gente faz aqui em 10 segundos cada empresa. Muito facinho. Se você não tiver informe na mão, você vai ter que ir empresa por empresa, verificar se ela declarou ou não. Aqui no caso, a Locamérica declarou. Você precisa ir atrás disso. Metal Leve? Não. Aqui, por exemplo, a CSU? Sim. Então, você vai ter que ver uma por uma. Se ela declarou JCP e não pagou, você vai ter que apurar manualmente esse valor com base nas ações que você tinha na época, somar ao que você recebeu, que entrou na sua conta, né, nesse caso aqui, somar e ainda lançar em bens e direitos. Por isso que eu falei, vale muito a pena correr atrás dos informes, que fica infinitamente mais fácil fazer. Isso sem falar de aluguel, tá? No aluguel eu vou falar um outro motivo no vídeo de aluguel, tá? Vai chegar mais para frente. Talvez eu faça amanhã aluguel, vamos ver. Ou mais para frente, eu vou dizer por que o aluguel também não bate o que você tem na corretora com o que você deve declarar, né? Aluguel tem um outro problema. Quando a sua ação está alugada, o provento ele não vem para sua conta diretamente, ele vai para a conta do cara que alugou e depois a B3 te reembolsa. Então, esse valor também não vai bater. Mas ficando só nessa questão de JCP não pago, por isso que você não deve usar o extrato da sua corretora ou o extrato do SEI para declarar esses juros sobre capital próprio declarados e não pagos, né, e, consequentemente, bens e direitos, porque não vai bater. Eu conheço gente que fala, não, mas eu tenho uma planilha certinha. Hoje mesmo um aluno do Dollar Masters falou isso. Não, mas eu tenho uma planilha que tem o certinho, data por data, e aí fica certo. Não, se você tiver uma planilha e declarar por ela, vai dar errado, porque uma ou outra empresa sua, com certeza, vai ter uma situação dessa aqui. Então, se você declarar apenas com base no que você recebeu na conta da sua corretora, vai estar errado, tá? Vai estar errado. Então, não declare para proventos, não declare com base no extrato da corretora, nem com base no SEI.
É com base no informe. Corre atrás do informe, se vira, que vale a pena mesmo. Se não, você vai ter que fazer isso que eu disse, já traz um por um para fazer o ajuste, e ainda se você aluga ações, fazer o ajuste de aluguel. Por isso que, para a parte de bens e direitos, guarde todas as notas de corretagem e faça lá uma planilha com base nas notas de corretagem. E para proventos, já que hoje eu fecho o assunto proventos, declare com base no informe, esqueça a estrada corretora, não faça planilha para proventos, é coisa que eu vejo muito comum, estou fazendo uma planilhazinha para lançar os proventos, não serve para absolutamente nada. E declara com base aqui, né? Eu já estou repetitivo demais, mas é impressionante como o pessoal pergunta. Vocês vão ver aí nos comentários do vídeo que vai ter, legal, muito bacana, mas e no meu caso, que eu... Sim, eu falei todos os casos aqui, pessoal, não existe o meu caso. Se você não entendeu, se esforça um pouquinho que sai, tá? Agrega um pouquinho que sai. Então é isso, acho que esgotei com tudo, todas as possibilidades, todas as explicações devidas, né, os informes diferentes, o que você tem que fazer se você não tiver informe, por isso que eu recomendo que você tenha um informe. E é isso, pessoal, isso era o que eu tinha para dizer para vocês, então a gente fecha a segunda parte, grande parte de... o aluguel, ele meio que é misturado, né? Tem que falar de aluguel à parte. Mas fora alguns eventos acionários, aluguel, depois a gente vai passar para apuração de resultados. Se você comprou, vendeu, como você faz para apurar, se teve lucro, se teve prejuízo, se teve lucro, onde declara, como declara. Então essa é a terceira grande parte, além desses detalhes de aluguel, de subscrição, bonificação, não sei ainda a ordem que eu vou pôr, mas esses vídeos vêm logo a seguir. Então era isso aí por hoje, valeu pessoal, um grande abraço, até os próximos vídeos, tchau, tchau.